Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo da série do e-book Carreiras de Sucesso. Hoje nós vamos falar do empreendedorismo por necessidade. Eu começo com a frase de José Dornelas, um grande professor e doutor no ensino de empreendedorismo do Brasil. E a frase dele diz: o empreendedor é aquele que faz acontecer, se antecipa aos fatos e tem uma visão futura. Ou seja, José Dornelas define muito bem o empreendedor, dizendo que é aquele que faz, que se antecipa e que tem visão. Ou seja, é aquele que faz acontecer, que busca soluções diferentes, que se antecede ao que está acontecendo no mercado, na própria vida, e tem uma visão de futuro. Ou seja, ele se detém no presente e no futuro. E hoje nós vamos apresentar a história de Walt Disney. Mas antes eu quero me apresentar. Eu sou Vitor Andrade, sou idealizador do projeto Eu Farmacêutico. E vamos iniciar aqui mais um vídeo do capítulo comentado da série do e-book Carreiras de Sucesso. São 7 carreiras de sucesso de grandes empreendedores que tiveram sucesso nas suas carreiras. Se por algum acaso você não baixou, vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Esse já é o segundo vídeo. Também você pode procurar no meu canal o primeiro vídeo. Então vamos lá. Walt Disney, ele foi um desenhista, um grande sonhador e um grande empresário. Bom, todos vocês devem conhecer o Walt Disney, ou pelo menos conhecem as suas criações, que é a Disneylândia nos Estados Unidos e os desenhos animados, os vários desenhos animados, dentre eles seu pioneiro que é o Mickey Mouse. Então vamos traçar aqui a biografia, a mini biografia de Walt Disney e destacar características que fizeram dele um grande empreendedor de sucesso. Bom, Walt Disney nasceu em 1901. Em 1915, na sua infância, um fato que nós citamos no livro, ele descobriu seu talento, que era uma aptidão ao desenho. E ele começou a desenhar e vender esse desenho para os vizinhos. Ou seja, aí foi a sua primeira investida empreendedora com seus 5 anos de idade, digamos assim, 5, 6 anos de idade. Também um outro fato curioso, que até não citei no livro, mas depois de uma pesquisa eu consegui captar, foi que na sua infância ele assistiu Branca de Neve e levou uma surra do pai. Ou seja, não sei o motivo por que ele levou essa surra, mas isso poderia ter sido um grande trauma na vida de Walt Disney. Mas ele soube reverter isso e soube viver de desenho, soube viver da arte. Já na sua adolescência, ele tinha uma inquietude muito grande e queria servir ao exército dos Estados Unidos, mas acabou sendo negado e acabou se alistando como voluntário da Cruz Vermelha. Ele foi designado para ir para a França, onde ele passou um ano. E lá, ele, como vocês veem na foto, aí é uma foto do Walt Disney na época que ele servia a Cruz Vermelha lá na França, ele fazia desenhos, ele desenhava da insígnia da Cruz Vermelha, fazia desenhos de condecorações, e assim ele conseguia ganhar um dinheiro extra com isso. Uma outra atitude empreendedora, ou seja, ele não fazia somente aquilo que ele estava designado, que era o voluntariado. Se eu não me engano, ele era motorista. Ele dirigia, estava como voluntário para dirigir. Mas ele, no seu horário extra, fazia outras coisas para poder arrecadar uma grana extra. Ou seja, também uma outra atitude empreendedora de Walt Disney. Um ano depois ele retorna aos Estados Unidos e se matriculou em escola de artes, já determinado a buscar a sua aptidão, o seu talento, a desenvolver o seu talento. Porque ele já sabia que era com aquilo que ele gostaria de trabalhar, e não com a experiência de, digamos, entre aspas, de guerra que ele havia tido na Cruz Vermelha, ou de atendimento, de saúde. Então ele descobriu o seu talento e foi atrás de desenvolvê-lo. Já em 1919, um ano depois de ele ter retornado aos Estados Unidos, ele abre a sua primeira produtora de contos de fadas, juntamente com um parceiro, tendo seu primeiro negócio com 18 anos. E as características que nós podemos destacar de Walt Disney nesse período como um empreendedor é a inquietude. Todo empreendedor é muito inquieto, ele não se conforma com a sua situação atual, no sentido de que
ele sempre quer melhorar, é extremamente ativo, o empreendedor ele é extremamente ativo, ele tem atitude e também curioso. A curiosidade no sentido de levar a buscar as respostas para os seus problemas, e não a curiosidade em outro sentido, mas no sentido de buscar melhorias, buscar olhar para a situação e ver, bom, eu posso melhorar na situação, eu posso fazer diferente. Seguindo aqui com a biografia, em 1920 ele buscou uma parceria e conseguiu fechar com uma grande produtora para que pudesse distribuir e produzir os seus pequenos contos de fadas. E aí ele teve o seu primeiro grande fracasso. Na verdade, em 1922 ele não é que ele levou exatamente um calote, mas ele foi ingênuo, né? Não sabia muito de negócios e assinou um contrato cedendo todos os seus direitos da sua primeira criação para o estúdio, para essa grande produtora que ele havia fechado parceria. E acabou, entre aspas, levando um calote, ou seja, foi o seu primeiro fracasso já com 2, 3 anos de negócio. Mas ele respirou fundo e resolveu dar a volta por cima. Ou seja, aí você vê aquela característica. Ele não se conformou, continuou inquieto e foi atrás de buscar melhorias. Em 1923, ele fez uma nova parceria agora com seu irmão e fundou os estúdios Disney. Ou seja, estava recomeçando. Não teve medo de recomeçar. Teve um fracasso e ele não pensou assim, vou desistir dessa área. Não, ele quis recomeçar. Colocando um pouco aqui o olhar sobre a nossa profissão, eu vejo hoje alguns estudantes, até profissionais, aí nas redes sociais, comentando sobre o arrependimento de ter feito farmácia. E eu convido você, que está me ouvindo agora, a fazer essa reflexão. Será que esse arrependimento não foi por causa da sua escolha, e não exatamente por causa da profissão? Sabe que você ainda tem tempo para recomeçar. Se você teve um fracasso em determinada área, sabe que você pode dar a volta por cima e recomeçar em uma outra área, ou na sua própria área mesmo, se reinventando. Então não abaixe a cabeça para a situação, encare ela de frente e siga. E essa característica muito forte do Walt Disney, ele nesse período, que foi um período de recomeço, tem uma frase marcante dele que ele diz, né, que está tudo certo, não se preocupe. Justamente nessa época do fracasso, ele já manteve a calma e sabia o norte, sabia o rumo, tinha a visão de futuro que ele queria seguir e acreditava no sonho dele. Foi então que em 1928 ele criou o seu primeiro grande personagem de sucesso, que foi o Mickey, que nós todos conhecemos. Isso é uma curiosidade. O primeiro nome do Mickey o Mickey era chamado de Mortimer. E ele foi basicamente criado naquela época para concorrer contra o Gato Félix. Não é à toa que ele é um ratinho, né? E foi um sucesso absoluto. Nessa fase da vida, a gente pode destacar algumas características de Walt Disney como empreendedor, que é criativo, ou seja, eu acredito que a criatividade é como o empreendedorismo. Ele pode ser aprendido, ele pode ser desenvolvido. A criatividade ela pode ser aprendida e desenvolvida. E nessa época, claro que algumas pessoas já trazem a criatividade, o empreendedorismo de forma inata, ou seja, como se fosse no seu sangue. Mas você também pode adquirir essas características. Então, Walt Disney era extremamente criativo e assim buscava essas soluções diferenciadas. Era proativo, ou seja, ele não se rendia àquela situação, mas ele buscava as oportunidades, não esperava as oportunidades, mas buscava as oportunidades, e de uma extrema autoconfiança. Isso traduz nessa frase logo acima aí que vocês estão vendo, que é: está tudo certo, não se preocupe. Já em 1929, ele começou a apostar no desenho em cores. Ou seja, na época que todos os outros estúdios faziam os desenhos em preto e branco, o Walt Disney começou a apostar nessa nova técnica, nessa nova tecnologia em desenvolver os desenhos em cores. Passou também a promover cursos, ou seja, promovendo cursos ele se tornou, digamos que, uma autoridade no meio, porque ele detinha determinado conhecimento e resolveu compartilhar esse conhecimento. E aqui é um erro de alguns empreendedores. Pensam que ao compartilhar conhecimento, você vai estar dando de bandeja
vai estar dividindo os seus segredos com a sua concorrência e assim vai ser prejudicado por isso. Mas não. Quando você compartilha e divide o seu conhecimento, mais conhecimento você ganha e perante os outros você ganha autoridade. E assim você consegue se destacar e ser visto como pioneiro. Ainda nesse período de 29 a 39, que foi um período de 10 anos, onde os estúdios Disney se destacou bastante, eles lançaram o seu primeiro grande sucesso que levou ao Oscar, digamos assim, grande sucesso que levou a um prêmio, que foram Os Três Porquinhos, que também foi um desenho em cores, mas eles também tiveram outros sucessos nesse período, que foi a Branca de Neve e os Sete Anões, que foram responsáveis pelo grande destaque do laboratório, ou melhor, do estúdio Disney nessa época. Só que ali em meados de 1939, 1940, veio a Segunda Guerra Mundial, que deu um baque nos negócios, porque 50% do mercado da Disney era na Europa. Ou seja, aqui a gente percebe uma outra falha deles, que, entre aspas, né, colocar todos os ovos numa cesta só. Não era todos os ovos, mas bom, era a metade, grande parte dos investimentos, ou melhor, do lucro dos estúdios Disney estavam na Europa, que foi afetada diretamente pela Guerra Mundial. E aqui a gente destaca outras características empreendedoras, que são pioneirismo, como eu falei logo acima, quando você se torna autoridade, quando você abre o mercado, quando você é pioneiro, você se torna autoridade e passa a ser visto como um grande empreendedor e um grande líder, e uma grande referência naquele mercado, e passa a ser reconhecido, ou seja, passa a ser seguido. Já em 1940, passado um pouco mais, não passado um pouco mais aquele baque do início da Segunda Guerra, eles começaram a produzir outros sucessos que vieram à tona, que foi Pinóquio e Bambi. E um pouco mais na frente, os estúdios Disney fecharam uma parceria com o governo dos Estados Unidos, e os Estados Unidos entrando na guerra, eles passaram a produzir campanhas anti-nazistas, digamos assim. Que foi, você vê aí na figura, um desenho do Forrest Face, que é do Pato Donald, digamos assim, agredindo os alemães. E aí essa parceria ele conseguiu se fortalecer e começou a tentar produzir mais coisas. E um fato curioso, que em 1945, Walt Disney ele veio para a América do Sul. Fez uma visita na América do Sul em alguns países. E quando voltou para os Estados Unidos, ele produziu um filme falando justamente do Brasil, que dizia Você Já Foi à Bahia, que, se não me engano, foi o lançamento e a criação do Zé Carioca, que é o personagem que representa o Brasil. Nesse período, eles deviam 5 milhões de dólares. Porém, o Walt Disney não desistiu, se manteve firme, acreditava no seu negócio, acreditava no seu sonho e produziu mais um grande sucesso de bilheteria, que foi Cinderela, em 1951. Já em 1952, aqui eu faço uma observação, eu acredito que o Walt Disney já tinha o seu grande sonho, já sabia do seu grande sonho, que era construir um grande complexo de diversão. Então ele passou, em 1952, já a implementar esse seu sonho. Ele fundou, vocês me desculpem, eu coloquei errado, né? Fundou, tá? A WED, que era, digamos assim, um complexo de divertimento. E da WED começou a projetar a Disneylandia, que era o parque de diversões. Nesse período destacamos mais 3 características de empreendedor, que no caso é corajoso. Ele soube, mesmo acabando de perder um mercado, ele soube aproveitar uma oportunidade, se aliou ao governo, teve coragem e começou a produzir peças anti-guerra, digamos assim, não anti-guerra, mas antinazistas, pró-Estados Unidos. Explorou novos mercados. Eu não sei qual foi o motivo dessa viagem à América do Sul, mas nessa viagem ele teve novos insights, teve novas ideias e trouxe
quando voltou para os Estados Unidos, uma nova ideia lançou. E muitas vezes a gente precisa fazer isso, a gente precisa explorar novos mercados. E até na nossa vida pessoal mesmo. Às vezes quando a gente faz uma viagem, a gente acaba despertando algumas ideias. Então esteja com a cabeça aberta na próxima viagem que você tiver, porque talvez você traga uma nova ideia de negócio. E também a perspicácia, né? De perceber o que ele pode trazer para dentro do mundo dos negócios. O Walt Disney ele era muito perspicaz. Já em 1953 até 55 se seguiu aí diversos sucessos, que foi o Peter Pan e A Dama e o Vagabundo. E um parênteses aqui que em 1954 ele estreia na TV, e aqui ele vê como uma grande oportunidade de se vender, porque ele descobre, entre aspas, digamos assim, ele descobre a merchandise, a propaganda. E ele começa a vender em ampla escala os seus desenhos, porque um maior público começa a ser atingido e ele começa a difundir isso para a grande população. E com isso ele começa a construir a Disneylandia. Ou seja, já havia projetado aquele complexo, projeta o parque de diversão e começa a construir agora propriamente o seu sonho. Já em 1960, já com as dívidas pagas e com todos esses sucessos de bilheteria, angariou fundos para fundar a sua própria distribuidora. E ele passou a fazer que ele teve uma grande percepção que, como ele atingiu novos públicos com a TV, ou seja, abriu um novo mercado, ele sabia que tinham pessoas que não conheciam os seus desenhos e os seus lançamentos antigos. E ele passou a relançar os produtos, os desenhos, para que essas pessoas pudessem conhecer. E tem toda uma mágica em cima de um lançamento, de um negócio, seja ele qualquer que seja. Bom, não sei exatamente qual a mágica do negócio para artes, mas eu sei que existe para farmácia, quando você vai lançar um medicamento, se arquiteta toda uma gestão de projetos, e isso precisa ser muito bem feito, para que esse novo mercado seja aberto e atinja um maior número de pessoas que seja o público-alvo daquele determinado medicamento ou produto que você deseja atingir. E isso o empreendedor ele tem que estar muito ligado, e a gente faz em relação às últimas 3 características que eu gostaria de destacar aqui na vida de Walt Disney. Que ele foi nessa fase que ele descobriu a TV, a propaganda, ele foi um grande vendedor, e aqui eu faço um parênteses vendedor, mas ele também foi um grande, digamos, propagandista, porque vender o melhor, você fazer propaganda nada mais é do que você saber vender e da forma correta para o público certo. Então você precisa ser um vendedor. E nós farmacêuticos muitas vezes temos uma certa resistência ao vender. Eu não digo exatamente ao farmacêutico que está no varejo, que está no comércio, varejista de medicamentos, que é vender medicamentos, mas nós precisamos aprender a vender, até mesmo a nos vender, para que a gente saiba como a gente pode conquistar novas oportunidades. Ele também era perfeccionista. E aqui um fato curioso, eu fui para uma palestra de um representante da Disney aqui no Brasil. E ele contou um fato curioso para retratar a perfeição de Walt Disney. Ele disse que o estúdio Disney chegou a repetir o mesmo desenho mais de 100 vezes, ou melhor, o mesmo take de cena, o mesmo desenho de um take de cena mais de 100 vezes por causa de uma flor. De uma flor que não estava exatamente como deveria estar. Então aí retrata o perfeccionista que veio de Walt Disney até os dias de hoje, que a gente percebe nos parques de diversões da Disney. E também em todas as produções da Disney. E em 1966 ele faleceu em decorrência de um câncer, melhor, das complicações de um câncer. E eu destaco a grande última característica do empreendedor, bom, de Walt Disney e de qualquer empreendedor, que todo empreendedor ele é incansável. Ele não desiste, ele não baixa a cabeça. Ele vai em frente e ele só realmente sossega quando ele atinge o seu objetivo. E muitas vezes nós, em nossa vida, a gente enfrenta dificuldades e a gente bate de frente com alguns objetivos e desiste na segunda, na terceira tentativa. Então, se você acredita no seu sonho, vá atrás dele, alimente os seus sonhos.
Se você acredita que aquilo é capaz, vá e faça incansavelmente, vá em busca do seu sonho. Porque uma hora você consegue. E todo esse caminho de pequenos fracassos, de pequenas derrotas, vão lhe fortalecer ainda mais para que você conquiste e alcance o seu objetivo, o seu sonho. Eu quero encerrar esse vídeo deixando aqui o grande segredo de Walt Disney, que eu até coloquei no e-book, que é responsabilidade com o trabalho, abertura à criatividade e inovação e gestão organizacional. Então, se você está pensando em montar um negócio, ou se você quer se desenvolver ainda mais na sua profissão, na sua carreira, pense nessas 3 grandes características. Você precisa ter responsabilidade com o seu trabalho, você precisa se abrir à criatividade e à inovação, olhe para o seu mercado, olhe para a sua profissão e veja o que pode ser feito diferente aqui. A inovação nada mais é do que se fazer diferente, se pegar um determinado método, fazer ele de forma diferente, a fim de facilitar que esse método, que esse produto seja feito de forma mais rápida, ou chegue de forma mais rápida, ou dê resultados mais rápidos. Ou seja, entre aspas, encurtar o caminho. Ou inovar, até mesmo criar um novo método que facilite a resolução de problemas das pessoas. E tem a gestão organizacional. Você pensa em criar um negócio, ou se você quer se desenvolver na sua carreira, gestão organizacional, se você quer um novo negócio, e uma gestão e planejamento de carreira para você se desenvolver na sua carreira. Eu fecho aqui com a frase de Walt Disney, que dizia: se você pode fazer, você pode sonhar. Se você pode sonhar, você pode fazer. E é isso aí, pessoal. Fico aqui com mais um vídeo da série. Se inscreva aqui no canal para você receber a notificação dos próximos vídeos. Se você gostou do vídeo, dê uma curtida, comente. Comente o que você está achando dessa série de vídeos e do e-book. Eu finalizo mais uma vez com a frase de Walt Disney: se você pode sonhar, você pode fazer. Um grande abraço e até o próximo vídeo.